Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Após o último episódio onde falamos sobre o limiar anaeróbio, ou FTP, hoje vamos falar sobre outro indicador de performance muito importante em modalidades de endurance, como o triatlo, corrida e o ciclismo, que é o VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio. É comum a gente falar sobre VO2 máximo, falar sobre FTP, sobre limiar anaeróbio, mas às vezes não sabemos ao certo em que é que representa cada um destes indicadores e o quanto são importantes para a análise da performance do atleta. Assim, hoje vamos fazer um apanhado sobre o que é o VO2 máximo, explicar um bocadinho melhor o seu conceito e como é que ele pode ser alterado e de que é que está dependente para conseguirmos compreender um pouquinho mais a fisiologia deste importante indicador da performance. Assim, o consumo máximo de oxigênio é nada mais nada menos que a taxa máxima de utilização de oxigênio pelo organismo durante um esforço intenso. Ou seja, quanto oxigênio nós conseguimos consumir, a quantidade máxima, durante um esforço de elevada intensidade. Representando então o tamanho do nosso motor aeróbio. Quanto mais oxigênio nós conseguimos consumir, quer dizer que temos um motor aeróbio muito mais potente, muito mais forte e conseguimos performances também melhores. O VO2 máximo, a fórmula de cálculo de VO2 máximo, consiste na frequência cardíaca vezes o volume sistólico a dividir pela diferença arteriovenosa de O2. A frequência cardíaca e o volume sistólico, este produto é o débito cardíaco, ou seja, é a quantidade de sangue bombeado a cada batida do coração. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate e o volume sistólico é o volume de sangue que conseguimos expelir pelo coração a cada bombada representa cada batida. A diferença arteriovenosa de oxigênio representa a quantidade de oxigênio que o músculo esqueleto está a conseguir metabolizar ao longo do tempo. Ou seja, o sangue arterial sai com uma quantidade de oxigênio e ao regressar, mais pobre em oxigênio, o que conseguimos metabolizar e retirar da corrente sanguínea para produzir energia representa a quantidade de oxigênio que conseguimos utilizar para o esforço. E o VO2 máximo, então, é nada mais nada menos que esse débito cardíaco, esse volume sistólico vezes frequência cardíaca, dividir por essa diferença de oxigênio. A frequência cardíaca e o volume sistólico, lá o tal débito cardíaco que eu acabei de falar, representa a capacidade cardíaca, quanto oxigênio conseguimos fornecer aos nossos músculos ativos. Também é importante termos uma frequência cardíaca alta. Às vezes os atletas têm um pouco o pavor de ter frequência cardíaca muito altas. A frequência cardíaca elevada normalmente está associada a atletas destreinados, com pouca capacidade de treino, e por isso o coração tem que bater mais vezes para conseguir bombear mais sangue com oxigênio, para conseguir ir alimentando o músculo, para conseguir superar a intensidade que o atleta está a tentar fazer durante o exercício. Mas por outro lado, quando um atleta bem treinado tem uma frequência cardíaca muito elevada, e acontece comumente em desportos de endurance, como o ciclismo, o triatlo e corrida, a frequência cardíaca elevada acarreta então uma maior capacidade de transportar oxigênio. Se pensarmos que um atleta treinado já consegue um volume sistólico, um volume de sangue bombeado a cada batimento, com bastante oxigênio, um volume bastante considerável, porque um atleta consegue captar bastante oxigênio em cada respiração, com uma frequência cardíaca bastante elevada, corresponde a um débito de sangue muito maior por minuto, porque está a bombear muito mais sangue para os músculos ativos. Ou seja, a capacidade desse atleta para gerar mais energia e conseguir superar intensidades mais elevadas é muito maior também. Ou seja, a frequência cardíaca alta nem sempre é um problema. Muitas vezes até pode jogar a favor do atleta. O VO2 máximo é a combinação, então, entre quanto o oxigênio o sistema cardiovascular consegue captar e transportar até aos músculos ativos e a quantidade que consegue ser metabolizada pelos mesmos. Ou seja, esta dinâmica é que vai definir a capacidade atlética do indivíduo. Ou seja, todo o processo de treino, toda a fisiologia do treino, tem um pressuposto de tornar o atleta mais eficiente. Ou seja, respirar, captar oxigênio pelos pulmões, ter uma boa captação, depois uma difusão
para a rede corrente sanguínea e para depois o coração conseguir bombear uma grande quantidade de sangue pela corrente sanguínea até aos músculos ativos e aí também ter uma capacidade fora de série, ou cada vez melhor, para captar esse oxigênio e transformá-lo em energia. Todo este processo, quanto mais oleado estiver, quanto mais eficiente estiver, mais capacidade de rendimento tem um atleta. É por isso que nem sempre é importante o trabalho de alta intensidade, porque vai favorecer isto, mas também o trabalho de baixa intensidade para fazer este processo a intensidades muito fáceis, ou seja, onde estamos só a facilitar todo este mecanismo sem o organismo estar em stress, só facilitando toda esta dinâmica sem grande necessidade de stress, por estarmos a submeter o organismo a intensidades demasiado altas. A determinação ou o cálculo de VO2 máximo, do ponto de vista ergométrico, é preciso fazer um teste, então, para calcular o VO2 máximo. E do ponto de vista ergométrico, é medido o VO2 máximo como o consumo máximo de oxigênio durante um protocolo máximo e até a exaustão, com patamares sensivelmente até 20 segundos, 60 segundos, idealmente, cerca de um minuto. Ou seja, o atleta é colocado num ergómetro o mais específico possível em relação à sua modalidade. Se faz remo, deve ser um ergómetro. Se faz corrida, deve ser uma passadeira. Na bicicleta, para os ciclistas. E é feito um protocolo gradual em que a cada minuto vai aumentando a intensidade até à exaustão. E, ou seja, à medida que vamos aumentando a intensidade, vai havendo uma maior necessidade de consumo de oxigênio, vamos aumentar a taxa vai aumentando uma necessidade maior de produção de energia e assim vai aumentando a frequência cardíaca, o volume sistólico e vai também a máquina que estiver a analisar por espirometria o consumo de oxigênio, verificar quanto oxigênio ao certo o atleta está a conseguir metabolizar por minuto e então calcular o VO2 máximo no último patamar que o atleta conseguir cumprir na exaustão. Ou seja, é um teste que nos leva ao máximo. É pressuposto que haver um platô no final desse teste, onde a frequência cardíaca já não aumenta, estamos à frequência cardíaca máxima e também já não conseguimos aumentar mais a intensidade do esforço para além desse patamar. A gente acaba o teste mesmo exausto. E é importante, quando estamos a fazer uma avaliação de VO2 máximo, termos essa consciência que é um teste que nos vai levar ao limite. Muitas vezes, até num teste destes, conseguimos determinar ao certo qual é a nossa frequência cardíaca máxima e qual é também o nosso output máximo, em termos de watts, em termos de velocidade, qual é exatamente o máximo que conseguimos suportar naquele momento. E isso pode variar bastante ao longo da época, de ano para ano. E quando estamos a fazer uma avaliação, devemos estar centrados em valores passados, mas concentrados na nossa performance naquele momento, porque é normal haver uma superação e haver uma melhoria de resultados ao longo do tempo. Ao contrário do que é comum dizer, o VO2 máximo não é um valor que é estanque ao longo dos anos, ao longo das épocas, mas é um valor que pode ser trabalhado e optimizado ao longo do tempo. Olhando então para o VO2 máximo como de uma forma mais prática, pode ser visto como o motor de um corpo do corpo humano, ou como se fizéssemos uma analogia com um carro. Ou seja, quanto maior for o motor, maior a potência, maior o potencial da performance que o atleta tem. Um VO2 máximo elevado está relacionado sempre com uma maior performance de endurance. Ou seja, é importante trabalhar o VO2 máximo, é importante trabalhar as séries para otimizar estes indicadores da performance, não só o FTP, que já falamos no episódio anterior, mas também o VO2 máximo, porque isso vai levar o atleta a melhorar a sua performance ao longo do tempo, porque o trabalho de séries é que nos vai tirar da zona de conforto, por isso mesmo vamos criar stress ao organismo, vamos procurar estratégias a nível do organismo para tornar mais eficiente todo o processo fisiológico para conseguirmos uma performance superior.
À medida que o atleta vai evoluindo em termos de performance, o VO2 máximo pode, a certa altura, já não ser por si só o melhor indicador de performance e já pode ser importante analisá-lo em conjunto com o FTP. É por isso que nós, quando estamos a avaliar um atleta, eh, podemos dar sempre a indicação, olha, posso fazer o teste de VO2 máximo, que dá-nos uns indicadores bastante importantes, ou então, dependendo do tipo de atleta, já pode ser importante fazer apenas o teste de FTP, limiar anaeróbio. E depois pode haver a necessidade, a partir de um certo nível competitivo, ou um certo nível de exigência, porque mesmo em atletas amadores, às vezes o nível de exigência já é bastante superior, de fazermos ambos os testes para termos não só a utilização máxima, a capacidade máxima do atleta, o VO2 máximo, mas também a utilização fracional desse VO2 máximo. Isto para dizer o quê? Imaginem que, de uma forma bastante genérica, que o nosso VO2 máximo, a nossa potência máxima está nos 400 watts. Para diferentes atletas com 400 watts como VO2 máximo, de output ergométrico, pode haver um FTP, um limiar anaeróbio, a diferentes percentagens desse máximo. E aí é que vamos verificar qual é o atleta que tem a melhor performance. Vamos para um atleta que consegue, por exemplo, 360 watts no FTP com VO2 máximo de 400 e outro com atleta com VO2 máximo de 400, mas um FTP só de apenas 320 watts. A capacidade de performance de um para o outro é bastante grande, ou seja, temos ali 40 watts de diferença. É claro que depois também temos que colocar, né, em jogo o peso do atleta, porque a relação peso-peso também é discriminante da performance, e outros indicadores, mas é por aqui o caminho que nos vai levar a que a necessidade de avaliação seja cada vez mais criteriosa para o atleta que pretende alcançar melhores objetivos. E estes valores, convém ressalvar, que variam bastante ao longo da época, ou seja, o VO2 máximo em dezembro é diferente do VO2 máximo em março e em junho, e o FTP também varia bastante ao longo da época. E se conseguirmos analisar estes parâmetros e monitorizar tudo o que vamos alterando e evoluindo ao longo desses meses, conseguimos mais facilmente ajudar o atleta a ter melhor performance, porque vamos conseguindo verificar. Então, vamos aumentar o VO2 máximo, o FTP não aumentou bastante, vamos agora, nesta fase, não descurando o trabalho de VO2 máximo, mas investir um bocadinho mais no FTP, subir mais o FTP para valores próximos de VO2 máximo, tentar ainda otimizar ainda ligeiramente o peso e com estas ferramentas ir conseguindo melhores performances, melhores evoluções do atleta numa época desportiva. É por isso que a necessidade de avaliação é constante ao longo do tempo e nunca deve ser descurada, porque isso é a chave para o sucesso. Muitas vezes um atleta queixa-se de não conseguir determinados resultados e muitas vezes está associado essa razão à falta de avaliação, à falta de controle do treino. Mesmo às vezes não sendo possível uma avaliação tão criteriosa, é possível sempre alguma metodologia de avaliação com critério para conseguirmos verificar como é que tudo vai evoluindo ao longo do tempo. Resumindo, o VO2 máximo representa a taxa máxima de transporte de oxigênio e sua utilização pelo organismo. Assim, um aumento do VO2 máximo o aumento do VO2 máximo indica-nos um motor aeróbio muito melhor, muito mais forte, melhorando significativamente o potencial de performance do atleta. Ou seja, é um indicador de veras importante, não só em atletas mais amadores, mas como profissionais. É por isso que os atletas profissionais de endurance são os que têm VO2 máximo de maior referência a nível mundial. E depois, à medida que temos um motor já muito bom, conseguir otimizá-lo para que o FTP seja cada vez mais próximo e mais elevado e mais perto desse VO2 máximo. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio. Partilhem, vão mandando as vossas sugestões e bons treinos.